A Volkswagen chamou a gente para conhecer o museu secreto dela aqui no Brasil, na fábrica de São Bernardo, e tem todos os carros que ela vendeu por aqui em todos esses anos de indústria nacional. Tem muita história, eu vou contar todas elas para vocês. Vamos lá, eu sou Renan Bandeira e esse aqui é o canal da Carve. E olha quem está aqui do meu lado, a Kombi. Foi o primeiro carro fabricado no Brasil da Volkswagen. Isso mesmo, antes mesmo do Fusca ser fabricado aqui, a Kombi já era fabricada. Isso aqui, como vocês podem ver, para quem gosta de Kombi e conhece, é a famosa corujinha. Já tem aqui os característicos para-brisas alçados para frente para ter aquela tomada de ar e realmente muito bonita. Esse carro foi restaurado aqui na Volkswagen, ou seja, passou pelo processo, né, de produção duas vezes. Quando foi fabricado lá no seu ano mesmo, e depois a Volkswagen pegou e restaurou ela novamente com peças usinadas aqui na fábrica, passou por processo de pintura e tudo mais. Vamos ver como é ela por dentro agora, rapidinho. Olha só que espetáculo, meu. Eu vou até entrar aqui. Meu, vocês viram aqui pela porta, pela batidinha da porta, que tá tudo realmente impecável no processo de restauração desse carro. Volante aqui na cor do interior, então realmente muito bonito. Aquele característico volante que a gente sempre fala, meu, isso aqui não tem folga, tem férias, mas era uma característica da Kombi e que ficou marcada em sua memória, carro que marcou a vida de muitos brasileiros. Mas agora vamos continuar o nosso tour, né? Porque tem muito carro aqui. Só para vocês entenderem a dinâmica aqui, a Volkswagen organizou como se fosse uma ferradura. A gente começa nos primeiros carros fabricados por ela aqui no Brasil, né? Depois a gente vai dando a volta até chegar nos últimos. Ou seja, essa área aqui é a área dos air-cooled, carros refrigerados a ar, que é o começo da indústria da Volkswagen aqui no Brasil. Como a gente tem aqui o Volkswagen 1600, que ficou conhecido por muitos como o Zé do Caixão, que é basicamente um sedã. Nós temos um carro 3 volumes aqui, que também está no estado impecável. E a gente olha aqui por dentro dele, ele já é realmente mais evoluído do que um Fusca. E olha só, bastante espaço aqui para os pés. Eu realmente nunca tinha entrado num Volkswagen 1600. O volante característico de Fusca, assim como os mostradores, mas a pegada aqui era realmente diferente, ter mais espaço para levar a família. E como eu disse, esse aqui é um sedã, assim como o Fusca, mas uma característica diferente. Vindo aqui pro lado a gente tem um TL, que muitas vezes é esquecido pelas pessoas, mas é um dos carros que eu mais gosto, fabricados aqui, vendido pela Volkswagen no Brasil. Quando a gente mostra o interior, a mesma coisa que a gente vê aqui no 1600. Esse aqui também é um 1600, tá bom, pessoal? Mas o interior é basicamente o mesmo, a mesma proposta que a gente vê no Volkswagen Fusca, com mostradores simples e analógicos e bastante espaço. É engraçado como todos esses carros têm o mesmo cheiro. Se você já entrou no Fusca e sentiu aquele cheiro de Fusca, pode ter certeza, é o mesmo cheiro em todos esses carros refrigerados a ar. É impecável. Até o forro de teto é igual. Meu irmão tem um Fusca em casa e eu bati o olho aqui e lembrei do Fusca dele na hora. Agora vamos continuar a nossa volta, que se eu falar pra você que carro é esse aqui, eu tenho certeza que você vai falar e vai falar errado. Você vai falar assim pra mim, ah, Renan, isso aqui é uma Brasília. Mas não é, essa daqui é uma Variant 2. A gente está acostumado com a Variant, com a frente do TL, por exemplo. Mas essa daqui é a Variant 2 que já tinha a frente da Brasília. Por isso que a gente tem esse vidro gigantesco aqui. E nesse caso, já começou a evoluir um pouco mais o interior do carro. A gente ainda tem um carro refrigerado a ar, mas por dentro já é basicamente o que a gente vê no Volkswagen Gol da primeira geração, aquele todo quadradinho. A gente senta aqui e olha só, banco realmente mais acabado, já não tem aquele cheiro, tanto cheiro de Fusca, e o painel já é igual o do Gol, realmente BX, né, que o pessoal fala de Gol batedeira. Nossa, que pecado, hein, cara, falar isso daquele carro. O volante bem característico, já é igual ao do Gol também, e aqui a gente já tem um pouquinho mais de espaço interno. O Fusca, quando foi construído, era um carro para ser para família, e ele tinha vários truques, né, para caber todo mundo dentro, mas mesmo assim era um carro apertado. Tanto que eu, com quase 1,90 m de altura, tenho que ir deitado do banco de trás para caber. Aqui a gente já percebe que o carro ficou um pouquinho maior e dá pra gente perceber essa evolução dos carros da Volkswagen. E agora sim, olha só, a gente vai chegando na Brasília e dá pra gente perceber a diferença. Olha aqui no vidro de trás, ele é realmente menor. E olha, dá pra gente olhar para os dois lados e perceber as diferenças. Além dessa tomada de ar lateral aqui, nós temos essa outra tomada de ar
mais na coluna C, coisa que a gente não vai encontrar na variante 2. Então já dá pra gente perceber as diferenças. De resto, aqui nós temos essa lanterna horizontal e o para-choque que já são realmente mais parecidos. Agora, entrando no carro, a gente vai ver basicamente o mesmo acabamento. Ali, a gente já percebe que o painel do carro deu uma mudada, ficou um pouquinho menor. Nós temos mostradores aqui mais interessantes e também mais alinhados com uma proposta de um carro mais jovial. Mas de qualquer forma, o interior a gente vê que é igualzinho da Variant 2. E agora a gente vai falar de um dos carros mais icônicos dessa fase da Volkswagen, que é o SP1. Era um carro que a proposta de ser esportivo de fato. E quando a gente entra nele, dá pra ver toda essa parte de acabamento. Os bancos, quando a gente senta aqui nos bancos, a gente basicamente senta no chão. E a proposta aqui é de realmente ter um carro mais esportivo, porque a gente está sentado praticamente no chão. E não só isso, os mostradores já ficam todos voltados ao motorista, como se fosse um cockpit. O volante já é menor e sem espaço para levar a família ali atrás. São duas pessoas, ou seja, vai você dirigindo e o seu amigo louco aqui do lado, entendeu? Mas é um carro muito interessante, só que ele não chegou a pegar de fato, porque nós tínhamos uma motorização comum refrigerada a ar também. Então, para ele desenvolver um pouco mais e ter mais potência e esportividade, precisava de um motor um pouco mais sofisticado, como refrigerado a água, por exemplo, com mais potência e torque, por exemplo, para de fato deslanchar. Mas de qualquer forma, é um projeto impecável, que merecia mais cuidado e ter sido vendido muito mais, para a gente ver mais ainda nas ruas e também nos encontros de carro, né? Mas agora vamos seguir, que está na hora de falar de Fusca. Quando a gente entra no assunto de Fusca, aqui no museu a gente vai ter algumas unidades que marcam o processo de fabricação do Brasil. Esse aqui faz parte do primeiro processo de fabricação, depois o Fusca voltou um pouco mais. Vamos começar mostrando nesse carro aqui. É um carro que já é mais acabado por dentro, o interior bem parecido com o que a gente viu lá na Variant, na Brasília, no Gol também, no Gol BX, mas aqui realmente mais acabado, mais bem acabado, com o banco já em tecido, não em couro como era característico do Fusca. E olha, tem até apoio de cabeça, que não tinha naquela época nos outros carros, na verdade no Fusca. Quando a gente vem pra cá, já vem o saudoso Fusca Itamar, que hoje em dia está ficando cada vez mais raro e mais procurado por colecionadores. Bom, a gente vê que é praticamente a mesma coisa que a gente vê aqui, mas ele ganha alguns detalhes a mais, como a fita amarela aqui do lado, alguns detalhes na traseira, e o volante já é do Gol CL. E quando a gente vem para cá, olha só, um carro que a gente não teve no Brasil, que foi de fato o Fusca Cabriolet. Olha só que bonito. Aqui ele tem essa parte toda cortada, é um carro de praticamente 4 lugares. E nós temos toda essa capota que pode ser removida e você andar aí tirando uma onda no final de semana. Mas agora a gente vai para a parte, uma das partes que eu mais gosto aqui do museu, que é a parte dos carros quadrados. E agora a gente vai mostrar os carros, né, da linha dos quadrados que marcaram a Volkswagen aqui no Brasil e também a indústria nacional. Aqui a gente começa mostrando a Paraty na versão GLS, que era mais completa, vendida na época. E não só isso, se a gente olhar ali na dianteira já dá pra ver que é da segunda parte do facelift do Gol, quando ele era chamado de chinesinho, ou seja, tinha um farol um pouquinho mais espichado. Dentro do carro a gente vai encontrar coisas muito legais, como banco recaro, como painel satélite, por exemplo, e o grande e saudoso volante 4 bolas. Eu sei que vocês olham pra minha cara e falam assim, ah, esse moleque aí não gosta de carro antigo. Eu tenho um Gol 93 e vocês não têm noção a vontade que eu tenho de colocar um painel desse, um volante desse e um banco desse no meu carro. Então, Volkswagen, se vocês quiserem, por favor, me dê isso aí. Mas agora a gente vai falar de Voyage e não só isso, vamos falar de Passat Pointer também. O Voyage aqui nessa versão é a GL, então era também um dos mais completos vendidos na época. A gente vê aqui que tem até um aplique para manter toda essa lanterna, na verdade as lanternas ligadas, né? Como a gente vê em muitos carros hoje em dia que tenta sempre manter as lanternas ligadas, ou seja, tinha toda essa parte de cuidado, de mostrar com o carro, de manter essa lanterna colada. E olha só que legal aí do lado, a gente tem a janela abrindo porque ela era basculante. A maioria dos carros dessa época não tinham 4 portas, eram só 2 portas. E a melhor saída para entrar ventilação atrás era de fato ter uma janela basculante, o que era bastante notável nos carros da Volkswagen. E aqui a gente vem para o saudoso Passat Pointer. Esse aqui é o sonho do meu pai, eu já vou falando e vou mostrar para vocês como eu mostraria para ele também. A gente entra no carro e olha só, o nível de acabamento é realmente impressionante.
O volante já não é 4 bolas, mas ele é mais sofisticado e bem acabado, com borracha, ele é todo emborrachado. A gente tem um banco recaro do tipo praticamente concha com gavetinha que sobe aqui e aumenta o apoio dos pés. Toda a porta revestida em tecido e aqui todo o material em plástico, mas para aquela época lá a gente sabe que os carros não tinham tanto acabamento, um acabamento tão rebuscado como hoje, e era uma proposta de ser realmente um carro esportivo. Aqui a gente já tinha um motor 1.8 refrigerado a água, ou seja, esse carro já veio com uma proposta de ser esportivo e realmente entregava muito mais do que todos os carros que a gente já viu aqui da Volkswagen. Mas bora continuar falando, que a gente vai entrar no tema Auto Latina agora, que foi quando a Volkswagen e a Ford, no caso, se uniram para a produção de carros. E a gente começou a ver uma produção mútua, onde existia Apollo e Verona, onde existia Santana e Versalles, Quantum e Versalles ali. Então eram carros produzidos juntos pelas duas marcas. E olha só que interessante, aqui a gente tem um Fox vendido nos Estados Unidos, que é praticamente o nosso Voyage, mas vem com algumas diferenças de interior, volante que a gente já viu aqui no Brasil e alguns detalhes, como esses da lateral. E tinha outras mudanças, na verdade outras diferenças que faziam ele ser um pouquinho diferente do Voyage, mas de construção a gente tinha praticamente o mesmo carro, com exceção do nome Fox. Mas olha só que interessante, a gente não tinha o retrovisor do lado direito e a gente ainda tinha para-barros nas rodas dianteiras e também, não, nas traseiras a gente não tinha. A frente, olha só, era como os carros, na verdade o Gol era vendido aqui no Brasil no final da década de 80, com um farolzinho mais quadrado, essa lanterninha aqui, na verdade a seta um pouco menor, só que ele tinha a grade um pouquinho mais robusta e o farol mais marcado, e isso marcava realmente a diferença entre o Fox Sedan e o nosso Voyage. Por dentro a gente tinha basicamente a mesma coisa. E a gente vai falar de Auto Latina, voltando naquele assunto que eu já tinha falado. Aqui a gente tem um Apollo, que dividiu carroceria, motor e proposta com o Verona. E os dois dividiram o mercado. E olha só esse carro aqui, o Santana, que também dividiu o projeto com o Versalles. Mas o acabamento dessa versão QX é realmente impecável. Não só aqui na primeira fileira de bancos, mas também na segunda. Vocês podem ver que a gente tem até um descansa-braço. A gente pensando que esse carro aqui da virada da década de 80 para 90 é realmente um acabamento muito rebuscado. Toda essa parte aqui do painel não era um plástico rígido em preto, era totalmente acabado em cinza, que combinava com todo o resto do interior, ou seja, ficava tudo monocromático. O volante já era bem parecido, igual ao que a gente viu ali no Passat Pointer, ou seja, era uma proposta de carro realmente executivo e que era muito legal e muito bem acabado. Imagina se tem um teto solar aqui. Nossa, e ó, é pelinho aqui em cima, não é um acabamento normal. É uma espécie de suede Alcântara, realmente entrou na minha lista de carros que eu queria ter. E olha só, vidro elétrico nas duas portas dianteiras. E esse carro aqui já era 4 portas. A gente falou que nessa década era mais difícil a gente encontrar carros com esse tipo de proposta. Pois bem, olha aqui, e realmente bem acabado. E olha essas rodas. Queria elas no meu Gol também. Outros produtos que a gente via na Auto Latina era o Pointer, que era um hatch com uma proposta de ser um carro realmente mais esportivo, mais bem acabado, tanto que a gente tem um interior mais rebuscado e até bancos com múltiplas regulagens. A gente passa aqui para a Saveiro, mas a Saveiro não tem nada a ver com a Auto Latina, era um projeto realmente 100% Volkswagen. Essa daqui já é a segunda geração, depois daquela quadradinha que a gente também conhece muito bem. E por fim, um outro produto da Auto Latina era o Logos. É basicamente o que a gente vê no Pointer, só que numa versão 3 volumes. Aqui a gente tem um sedã e com 2 portas. E agora vamos falar de Gol. Vem pra cá. Aqui a gente começa o mundo dos Gol. Pelo primeiro quadrado, esse carro ainda era refrigerado a ar, como os Air-Cooled que a gente mostrou ali no início do vídeo. Uma proposta bem mais interessante do que o Fusca, na minha opinião. Afinal, a gente já tinha um carro com uma proposta de carro mais europeu de fato e que veio e ganhou o mercado. Tanto que o Gol ficou marcado em tantas gerações que ele já está em sua 4ª década. Quando a gente vem aqui para o Gol GTI, o Gol GTI mostra como o Gol marcou a indústria nacional. Antes desse esportivo, a gente já teve o Gol GTS,
mas é aqui que entra o sistema de injeção eletrônica nos carros. Os carros antigamente no Brasil tinham um sistema de alimentação carburado, ou seja, os carros todos tinham carburadores. Muita gente que é mais nova não vai entender o que eu estou falando, mas era um sistema mecânico de injeção de combustível para fazer o motor de fato funcionar. Aqui a gente já tem injeção eletrônica. Foi o primeiro carro que trouxe isso ao Brasil. Não só isso, ele também foi o primeiro carro a trazer o catalisador, que faz um processo químico ali para diminuir o número de emissões. Aqui no GTI, a gente fala desse processo de tecnologia que marcou bastante, mas não é só isso. É um carro realmente bem acabado, que foi praticamente o sucessor do Passat Pointer. Então a gente vai ter bancos recaro, volante 4 bolas, o painel satélite que eu já falei ali, que é o meu sonho de consumo. Então era realmente um carro esportivo com uma pegada bem legal, motor já 2.0 injetado, ou seja, já era um carro bem forte, principalmente para a estrutura e o peso que ele tinha. Então é muito legal. Não só isso, quando a gente continua falando da história do Gol, a gente vai aqui para a segunda geração, conhecido como Bolinha, e que também marcou a vida de muitas pessoas. Aqui nós temos ele na versão 2 portas e já muda bastante o interior. A gente tem menos coisas quadradas, mesmo no interior do carro já vê partes mais arredondadas, com melhor acabamento interno, mesmo sendo em plástico, e a parte mais monocromática, realmente deixando ele visualmente mais bonito e também mais alinhado com a proposta de carros da sua época, né? Que foi quando os carros já começaram a arredondar aqui no Brasil, quando a gente viu o Palio, menos o Uno, né? Porque o Uno continuou quadrado até 2010. A gente vem para a terceira geração desse carro, que manteve aí a forma mais arredondada, mas um importante avanço tecnológico na terceira geração do Gol foi quando a gente começou a ter os carros flexíveis, que foi quando os motores começaram a funcionar tanto com gasolina, tanto com etanol. Antes da Volkswagen trazer a tecnologia nesse carro, a gente tinha carros ou a álcool ou a gasolina. Tanto que a maioria dos carros ali, na verdade, quando a gente vê os carros da década de 90, é isso. Ou você pega um carro a gasolina ou você pega um carro a álcool. Aqui a gente já passava a ter os carros flex, tanto que é uma tecnologia que tomou tanto mercado que hoje os carros fabricados aqui no Brasil, não os importados, mas os fabricados aqui no Brasil já tem esse tipo de tecnologia e funcionam com os dois combustíveis. E aí a gente parte para o G4, que manteve também as formas arredondadas, já foi um carro mais popularzão, não que o Gol não fosse um carro popular antes, mas aqui eu já acho que o acabamento dele caiu um pouco em relação ao G3, visualmente eu achava o G3 e o G2 mais bonito, mesmo mantendo as formas arredondadas, e a gente vê aquele típico carro pé de boi, que sempre marcou a Volkswagen por ter um carro realmente com acabamento mais simples, mas que fosse guerreiro e realmente aguentasse todos os trancos do dia a dia. Uma coisa muito interessante que acontece no mercado é que as marcas, na verdade, tem sempre um carro de entrada, um hatch e um sedã de entrada, por exemplo, e depois vem aquele hatch e um sedã um pouquinho mais acabado, como a gente via com o Ford Ka e o Ford Fiesta, por exemplo. E a Volkswagen tinha isso lá no começo dos anos 2000, quando tinha o Gol e o Polo. Essa aqui é a primeira geração do Polo vendida no Brasil e foi muito marcada pelo farol duplo, com duas divisões aqui. Não só isso, era um carro que trazia um melhor acabamento interno e uma proposta realmente de ser um hatch um pouquinho melhor acabado, para acabar com as críticas que tinham os carros da Volkswagen de ser realmente mais simples por dentro. Aqui a gente já tem um carro mais familiar, né? Uma Paraty 2 portas, a gente também tinha ela com 4 portas, mas aqui é uma versão 2 portas. E aqui na frente já tem o surreal Golf GTI VR6. A gente está falando de um Golf com 2 portas, uma proposta de ser realmente um carro de corrida, né? A gente pode ver nas rodas dele, nos pneus mais largos, como esse carro tinha uma proposta de ser realmente mais estável, ele era estiloso demais. E aqui por dentro, a gente tem basicamente o que a gente via no Golf MK4, mas o grande segredo está aqui dentro, que é o grande motor VR6. Infelizmente esse carro não foi vendido no Brasil, só tinha ele fora daqui, mas pelo menos a Volkswagen conservou uma unidade para ficar marcado na sua história. Afinal, um Golf mais esportivo do que esse aqui, dificilmente nós teremos. Aqui, o Polo, igual que a gente viu, a primeira geração sendo vendida no Brasil, não era a primeira, essa aqui não é a primeira geração do Polo mundialmente, tem outras, teve na década de 80 ali, quando ele era mais quadradinho, igual o Gol, mas esse aqui numa versão sedã. E a gente vai caminhando aqui para frente e vai ficando nos carros mais novos da Volkswagen. Essa daqui já é a segunda geração do Santana, onde a gente já via ele um pouquinho mais encorpado e menos quadrado do que a gente viu no outro que a gente já mostrou aqui, e realmente é um acabamento interno impecável. Aqui ele já era mais casado com a proposta de outros carros da Volkswagen de ter um interior um pouquinho mais simples, não era um carro tão executivo como antes. E aqui a gente tem a Quantum, que era a versão perua,
grande desse carro aqui. Então a gente tem um sedã médio e uma perua média. Para quem ama peruas, uma saudosa peruona aqui para matar saudades. E agora a gente vai falar de Kombi. E aí, vocês estão me vendo aí? Estão me vendo aí? Bom, já falei de Kombi Corujinha e essa daqui é a Last Edition, a última Kombi vendida e fabricada no Brasil, que deixou o nosso mercado aí há cerca de 10 anos. Foram 56 anos de Kombi fabricada no Brasil e olha só, aqui a gente já consegue perceber algumas coisas características, como a pintura bicolor, olha só, azul aqui e branco aqui, e uma das Kombis que mais marcaram época aqui. Afinal, nós temos a Kombi como um dos carros que marcaram a história da família de muitas pessoas. Mas olha só como o interior era um pouquinho mais rebuscado de fato. A gente tem aqui as mesmas características, ou seja, o interior que era mais simples, sem uma frente, mais fácil de dirigir, um volantão aqui praticamente deitado, mas a gente já tinha mostradores um pouco melhores. Ó, tem um rádio aqui e essa daqui é a Kombi número 56 do número 1200, ou seja, a gente teve 1200 unidades fabricadas dessa daqui e essa daqui é a número 56. A Kombi realmente deixou saudade, mas você sabe que tem a Kombi elétrica, né? A iDBus. A gente já fez um vídeo e eu conto tudo para vocês no card que tá aqui em cima. Agora, bora falar dos últimos modelos que a Volkswagen trouxe aqui para o Museu Secreto. A Paraty marcou época aqui no Brasil. Ela era a variação perua do Gol. E olha só que interessante, ela saiu do mercado para dar espaço para essa carinha aqui, a Space Fox, que o nome, como já diz, é um Fox mais espaçoso, algo do tipo assim, mas o que a gente tem de semelhança aqui é realmente o acabamento interno igual ao do Fox da época e a frente também que acompanhava a evolução daquele hatch altinho que marcou a indústria nacional também. Mais à frente a gente também tem o último Fox e também o último Up. Vamos falar de Fox primeiro. O Fox marcou muito a história do Brasil, como eu já falei. E hoje na indústria em que as marcas procuram hatches altinhos para chamar de SUV, a Volkswagen não chegou a fazer isso, mas o Fox tinha essas características. Como vocês podem ver, ele era realmente um crossover, um carro com uma proposta e um tamanho de hatch, mas que ele era mais altinho, tinha uma posição mais elevada de dirigir e que infelizmente deixou o nosso mercado. Mas aqui pro lado a gente também tem um Up, e esse aqui foi o último Up que saiu de linha. Motor turbo 170 TSI, que hoje equipa o Polo, tanto em motor quanto em câmbio. Inclusive você pode conhecer todo o Polo nessa versão e o test drive dele no card que eu deixei aqui em cima, que eu já conheci ele ficou bem legal. E tem uma coisa muito curiosa nesse Up, que além dele ser aquele carrinho que todo mundo quer mexer, como acontecia com os Volkswagen Gol antigamente, ele é um carro de apenas 4 lugares. Isso porque, de acordo com o que o tempo foi passando, a legislação aqui no Brasil foi evoluindo, foi cobrado que os carros tivessem cinto de 3 pontos para todos os ocupantes e também encosto de cabeça. A Volkswagen não pretendia mudar o projeto do Up, então por isso a gente passou a ter apenas 4 lugares aqui. O central ali no assento traseiro foi riscado, tanto que dá pra gente ver os detalhes riscados ali realmente para ninguém andar. E aí, gostaram do rolê que a gente deu aqui no Museu Secreto da Volkswagen? Tem muita história, muito carro, muito clássico, muita coisa bem bacana, né? Para ver mais vídeos como esse aqui, você já sabe, só clicar aqui embaixo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente faz. Deixei 2 vídeos bem legais aqui para vocês assistirem, nossas redes sociais para vocês acompanharem. E é isso. Valeu, pessoal!